Estamos começando mais um podcast Família de Sucesso. E aqui nos estúdios nós estamos recebendo hoje pessoas muito importantes que vão contar sobre a sua trajetória e como conheceram a família do consórcio. Eu e a Vanessa, e juntos nós começamos a construir uma história maravilhosa juntos. Vanessa, mais uma edição do nosso podcast. Isso aí. E hoje recebendo duas pessoas especiais que estão no nosso dia a dia, né? Estão conosco na batalha. E para começar, eu gostaria então que o Edenilson, mais conhecido Feijão Preto, né, Perão? Mais conhecido como Perão, né? Perão que vem com uma história vasta, né? Então, eu queria que tu se apresentasse, quem é o Perão, onde você mora e tudo mais. Então, vamos lá. É um prazer estar aqui. Quero cumprimentar todos que estão assistindo. Então, eu sou Edenilson Perão, no auge dos meus 33 anos. Moro em Iporã do Oeste. Sou o marido da Juliana Tonolo. Sou pai do Caleb Perão, que está com 5 meses. E pai da Vitória Perão, que está também com 8 anos. Trabalho com a família do consórcio há 1 ano e 1 mês. E sou vendedor e representante comercial desde os meus 11 anos de idade. Caleb, primeiro você veio pedir para nós se não fazia mal, né? Eu lembro, mas como é que veio esse negócio de Caleb? Porque o nosso menino também se chama Caleb, né? Isso aí. Mas eu acho que você copiou eu sem saber. Não, mas eu fiz antes primeiro. Eu fiz primeiro a criança. Quando a gente já teve a Vitória, se fosse um piá, já era para ser Caleb. Legal. Porque eu assisti um filme. O filme chama-se Prova de Fogo. Verdade. Que conta a história de um casal. É um filme muito interessante, recomendo para quem quiser assistir. Que é um filme muito bom. E o personagem principal se chama Caleb. Bacana. Então eu sempre achei um nome bonito. É um nome que tem uma entonação muito forte. E tem um significado, se você for pesquisar, ele tem um significado de cão. Mas o significado real dele é que ele é um cara de confiança. Protetor, né? Um cara protetor, uma pessoa de confiança. E isso é uma das coisas que eu mais acho interessante hoje nos seres humanos. Que idade tem o teu Caleb? O Caleb tem 5 meses. 5 meses. O nosso Caleb tem? Vai fazer 6 anos já. 6 anos, é. Legal. Nossa linha de raciocínio é praticamente a mesma, Perão. Legal. E também estamos recebendo Diego Sen, junto conosco. Nos conhecemos aí nos bastidores, uma conversa especial, né, Diego? Se apresente aí. Isso aí, Francilino. Meu nome então é Diego Henrique Sen. Sou natural aqui de Itapiranga, fabricado em Macuco, São João do Oeste, mas na época pertencia a São João, né? Tenho 37 anos, sou engenheiro agrônomo formado, né? Tenho 3 filhos, tenho o Miguel de 6 anos, que foi o Fritz ano passado da Outubro, tem a Ana Júlia e a Gabriele Vitória. Sou marido da Luana, a gente já está há 15 anos junto. Nos conhecemos no Paraná, é uma história um pouco diferente. Como é que vocês se conheceram? Porque mais ou menos pelos bastidores da empresa eu ouvi falar, né? Sim, foi uma história assim bem... Se contar, não daria certo se fosse dar um livro. Eu morava na época em Curitiba, trabalhei 8 anos em Curitiba, e ela morava em Blumenau. Só que a gente não se conheceu, um visitando o outro. Teve uma época que eu fui fazer um curso em Blumenau, pela JK Pneus na época, e era bem no final de semana do aniversário dela. Eu fui para Blumenau, fui numa balada que ela costumava ir, mas a gente não se conheceu lá. Uma semana depois eu comecei a entrar em sala de bate-papo, comecei a conversar com ela, conversamos 1, 2 meses, convidei ela para passar um final de semana em Curitiba e agora a gente está há 15 anos juntos. 15 anos juntos? 3? 3 filhos. 3 filhos? A gente sempre chama o trio truco, né? Porque o Miguel tem 6 anos, a Ana tem 9 e a Gabi tem 12, então... O pai e a mãe chama truco, um chama 6, outro 9, outro 12, né? Fechou, verdade. Legal, Diego. E a gente se conheceu com uma história bem interessante, né? Você lembra como a gente se conectou, né? Quanto tempo você tá com a família do consórcio? Tô desde março. A gente conversou em fevereiro desse ano, né? A gente conversou um pouco... até tu me procurou por causa do meu trabalho na parte agro, né? Eu tenho uma empresa agora, vamos fazer 2 anos em janeiro, completam 2 anos que eu tenho... Você atende o agro? Que eu atendo o agro, né? Trabalhei 7 anos em instituição financeira, né? Trabalhei entre 2 cooperativas, uma aqui em Itapiranga, 5 anos e 2 anos em São João do Oeste, né? Em outra cooperativa de crédito, né? E agora 2 anos que eu tenho a minha empresa, que é de assessoria, consultoria agro.
Então, a gente conversou um pouco, tu apresentou um pouco a questão da empresa de vocês, do propósito que vocês têm, isso que me chamou bastante atenção, né? Fazer uma consultoria, fazer um atendimento, mas com um propósito. Não fazer uma venda por vender, fazer algo na insistência, fazer algo que tenha sentido para o cliente, que ele tenha uma experiência boa, que ele consiga realizar os objetivos deles, não somente fazer uma venda, um número a mais. Perfeito. E o Perão, como é que a gente se conheceu, cara? Faz tempo, né? Faz tempo. Faz o quê? Quantos anos? Uns 10 anos? Eu acredito que seja... Uns 10 anos. Aproximadamente isso, uns 10 anos. Cara, eu trabalhava em rádio e você veio da Paraty, né? Na época eu trabalhava na Paraty. Você recentemente tinha vindo para Itapiranga. Exatamente. Você estava trabalhando na Rádio Onda Positiva lá em cima. Eu era representante da época da Paraty. E a gente tinha como acertar uns comercial de panetone, né, via rádio, e a gente acabou se conhecendo aquela vez. Exato, e depois Hot Cracker, né? E depois Hot Cracker. Você trouxe panetone de monte pra gente sortear? Os panetone, beleza, né? Mas o Hot Cracker, cara, quanto comer aquelas baletinhas cheias de Hot Cracker? Inclusive, ficou lá até 2017, né? Tinha umas perdidas ainda. O Hot Cracker ficou tempo lá na rádio. Hoje, fizemos parte da história, pois são 2 produtos que são sucesso dentro da empresa. Legal. Antes de eu sair, eles eram dos principais SKUs de faturamento, dos principais dentro da linha deles. Bacana, legal. E daí depois disso, você já trabalhou com consórcio também, né? Antigamente na Ford, né? Isso, eu tive um contato não vendedor de consórcio mesmo, um próximo. A gente tinha um pouquinho de conhecimento, porque na época era o ano de 2012, 2013, 2014. Foi quando eles tiraram o IPI dos veículos, não sei se você lembra. Foi tirado, então começou a vender muito veículo novo. Nós chegávamos e ia vender 60, 70, 80 carros novos por mês na Ford. Era uma loucura a venda, né? E com consórcio. E daí a gente começou a conhecer o consórcio, porque vinha clientes procurar lá nós, olhar a cara e dizia, bah, eu tenho um consórcio. Eu queria fazer um consórcio. Então a gente começou a entender um pouquinho mais, não era o nosso foco, mas já tinha venda de consórcio, já fiz venda até inclusive na cidade de descanso de consórcio, né? Ele também foi contemplado, já esses dias encontrei, já está andando de cara há muito tempo e muito feliz. Que bacana, legal. Depois a gente se encontrou aqui em Itapiranga e eu disse, Perão, se eu não me engano era na frente da finada Schumann, né? Isso. E aí a gente se encontrou lá e eu disse assim, Perão, quer vir trabalhar conosco? Aí... eu estava indo para atender o Mercado Guiza e como eu tenho uma dificuldade grande de estacionamento, né? Como eu sou reforçadinho, eu gosto de estacionar o quanto mais perto possível. Então eu estacionei ali na frente do hotel aquele dia e você estava aí na frente da Schumann. Acredito que você tinha uma empresa, se eu não me engano, na época ali. Celulares, próximo. Isso, você não tinha Smart. Smart Brasil, você não tinha HS, eu acho, em Itapiranga ainda. Tinha só em Iporã. E aí você disse, Perão, venha trabalhar comigo. E é uma coisa que eu quero dizer para as pessoas, né? Inclusive, se eu puder olhar para a câmera e dizer, pessoal, tudo muda. Principalmente o consórcio. Eu tinha uma ideia de consórcio e não aceitei ouvir aquela vez com o Francelino. E como eu me arrependo disso. Porque eu comecei a estudar uma forma de ter educação financeira dentro da minha família. Eu trabalho de vendedor desde os 11 anos. Vendedor trabalha muito, mas o vendedor ganha bem também. Só que eu com 31 anos, com uma filha de 5, com 30 para 31 anos, com uma filha de 5, eu não tinha nem R$1 guardado. Pensei, que uns dias vem começa gastos com a escola, quem sabe algum gasto com saúde, com a família, quem sabe uma faculdade para Vitória, quem sabe um outro filho. Cadê minhas economias? Se eu tivesse te escutado aquela vez, porque eu fui para a previdência privada, quando deu uma dor de barriga, fui lá, tirei e perdi o rendimento. Depois disso, eu fiz um outro tipo de investimento com um banco, que é um investimento que você faz e coloca lá a longo prazo. Se você não mexe durante um determinado tempo, ele te rentabiliza. O que é, Diego? Deve ter algum prazo fixado. Tu tem um prazo mínimo que tu tem que deixar o investimento lá para daí receber o juro. Normalmente são investimentos pré-fixados. Digamos, tu vai receber 10%
ao ano, mas você precisa deixar 2 anos, 3 anos, 1 ano, e se você retirar esse valor antes, você perde ou só recebe parte desse rendimento. E aí foi o que aconteceu contigo, Perão? Exatamente, fiz isso também. E quando a Vitória fiz 6 anos, nós era para fazer a festa de aniversário dela lá no sítio. E aí? E aí choveu. Aí o meu amigo, que é dono dos brinquedos de Esperão, nesse bar não dá para pôr brinquedo. A minha esposa, que é a que mais manda lá em casa, disse: temos que fazer a festa igual. Aí pegamos e alugamos um espaço e acabamos gastando esse dinheiro da Vitória. Aí eu entrei em pânico. Porque eu pensei, já tentei 2 ou 3 formas de investimento, já vinha tentado com a poupança, né? E eu pensei, não existe, não consigo achar uma forma de guardar dinheiro e ter essa educação financeira. Aí o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar sobre consórcio. Porque quando você pensa assim, quando você não ouve falar muito, na época vocês estavam começando também, a gente não tem, vou ali falar com a pessoa. Pesquisei várias administradoras. Foi aí que eu achei HS Consórcios. Por quê? Porque a HS Consórcios é a maior do mundo, é a que mais contempla. Uma das coisas que me chamou a atenção é a que menos tem inadimplência, é uma das que menos tem desistência, e tinha escritório na minha cidade. Então na época até procurei, vi o WhatsApp, logo nós estava aí dentro na pandemia, se eu não me engano, e fui atendido via WhatsApp e fiz algumas perguntas, passou. Aí o pessoal de Chapecó, chamei um pessoal de Chapecó para perguntar umas informações, também era para a gente marcar um negócio, acabou passando. E aí coincidiu de nós se encontrar de novo, né? E aí a gente conversar e eu começar a representar a empresa, mas antes disso eu já era cliente da HS Consórcios, porque eu sabia da segurança, do tempo que a HS tem, que é mais de 30 anos só de consórcios, do tempo que o Grupo Erval tem, que é mais de 60 anos, né? E do tempo que o produto tem. Eu costumo dizer que o consórcio é o investimento mais seguro a nível de país dos últimos 60 anos. Porque vieram vários tipos de investimento. Como o povo brasileiro é um povo muito imediatista, veio vários tipos. Não vamos citar aqui, mas aqui na nossa região mesmo passaram mais de 10, que eu poderia citar. Que você colocava o dinheiro lá, recebia uma rentabilidade todo mês, em 3 meses você recuperava o capital, tal e tal. Todos morreram. Só o consórcio está aí de pé e crescendo cada dia, cada mês e cada ano. E olha só que interessante, né? Eu acredito que o consórcio está transformando vidas cada vez mais e juntos a gente pode estar sempre melhorando e estruturando com que a gente busque a linha de investimento de forma mais inteligente. Mas quem tem experiências em instituições financeiras, né, Diego, são mais de 7 anos, né, de experiência. E vamos lá, instituição financeira, banco, né, efetivamente. E quando a gente se conheceu, né, Diego, eu trouxe para você assim, cara, vamos trabalhar numa venda que não é uma venda, e sim numa consultoria, o que você hoje já faz com o agro, né, com o agronegócio, né, com os produtores rurais. Vamos tentar encaixar isso com o consórcio. E deu muito certo, né? A gente está cada vez mais buscando o agro, mas para oferecer uma consultoria, né? Isso é um diferencial hoje que, inclusive, as instituições financeiras e os bancos que têm o produto consórcio na prateleira dificilmente fazem, né? Mais uma venda, entre aspas, casada muitas vezes, né? Sim, a questão ali hoje do serviço que a gente presta, a gente faz a parte de consultoria financeira, a consultoria ambiental, a consultoria de crédito rural, que hoje na nossa região é muito forte. A gente precisa muito de subsídio para hoje tu colocar uma lavoura, para tu erguer uma construção hoje. É muito difícil tu fazer um empreendimento rural sem ter um recurso subsidiado. Hoje tu pegar juro próprio da instituição financeira atrelado à CDI, ela vai te dar um custo muito alto e tu praticamente não vai ter viabilidade. Hoje, dependendo, tem instituição trabalhando 0,5 mais CDI, uma parte fixa mais indexador. Ao ano dá quanto? Ao ano deve dar na faixa de 15% a 18%. Isso chutando juros baixos, né? Só que é um crédito imediato. Em 30 dias, provavelmente, tu vai ter o dinheiro na tua conta. Porém, tu vai pagar por essa tua emergência, essa tua urgência, no caso. Eu quero construir agora, quero comprar agora.
tu vai pagar caro, tu vai pagar o valor da tua urgência. Mas se você planejar, daqui 1 ano, daqui 1 ano e meio, eu quero ampliar minha atividade, eu quero adquirir terras, quero ampliar minha área de lavoura de uma forma mais viável, que te sobre um pouco mais de dinheiro no bolso, com uma margem maior, o consórcio ele é bem mais viável. Que daí dos 15 nós estamos falando em 1,2, 1,5 ao ano. E é taxa administrativa, né? Não é juro. Nos anos que eu trabalhei em instituição financeira, eu não fazia consórcio dentro das instituições, de nenhuma delas. Uma delas, pelas informações, eu não tinha uma ideia clara do que era o consórcio, de como funcionava. De repente, a pessoa que me orientou, me passou algumas informações sobre o produto, de repente não passou certo. Para mim, eu não via fundamento naquilo lá, nesse produto, nesse serviço. E hoje, trabalhando mais a fundo, levando no dia a dia, estudando mais, conhecendo o que a HS tem de diferente para aquilo que nós tínhamos nas instituições. Se de repente eu tivesse começado lá 15 anos atrás, 17 anos atrás, quando tinha 20 anos, hoje com 37, 15, 20 anos atrás, tivesse começado lá com 18 anos, vou começar a guardar um dinheirinho aí, vou fazer um pé de meia, não tenho nada para o futuro, o que eu quero para minha vida. Com 18 anos é muito difícil tu ter claro o que tu quer ser, qual que vai ser o teu futuro. Então, se eu tivesse feito esse planejamento lá 10, 15, 20 anos atrás, de repente hoje poderia se sofrer menos. Às vezes numa emergência, que é que nem o Perão falou, a gente chega numa idade com filhos, com família, a gente não pode mais pensar só na gente. A gente tem que pensar neles e em nós. O que a gente quer para eles? Porque na nossa casa, quando a gente é menor, os pais nos dão uma condição. E quando a gente é maior, a gente quer dar uma condição melhor do que a gente teve quando a gente era pequeno. A gente tinha condições diferentes de muitas famílias. A minha família não é de berço de ouro, mas também não sofremos muito. Claro, tivemos algumas dificuldades, anos difíceis vêm, anos bons vêm, tudo passa. Tempo bom passa, o tempo ruim passa, mas se a gente planejar, o tempo difícil, ele vai ser menos difícil. Tu consegue, de repente, passar com uma tranquilidade maior do que se tu não tiver um preparo. E, Vanessa, a gente sempre fala que tem muita gente que nos pergunta hoje, né? A grande maioria das pessoas nos pergunta: agora com as altas dos juros tá bom vender consórcio, o mercado tá em alta do consórcio. Só que nós lá em casa, né? Quando nós começamos com o consórcio, nós hoje temos um valor guardado que passou esse tempo bom, como o Diego falou, passou esse tempo ruim, passou a época das vacas magras, a época das vacas gordas, e indiferentemente, nosso montinho lá dentro só aumentou. Nós já conseguimos conquistar coisas incríveis na nossa vida, trocas fundamentais, seja bem de consumo, seja investimento, né? E, indiferentemente à oscilação do mercado, nosso montinho só aumentou e a nossa segurança está ali, né? Isso é algo que a gente tem que priorizar. Por exemplo, muitas vezes eu era uma pessoa, por exemplo, muito... não tinha paciência, né? Vamos dizer assim, né? Paciência para esperar, né? Imediatista. E no momento que você conhece o consórcio, né? Vocês podem complementar, mas você conhece o consórcio, você começa a perceber que para você conquistar algo, né? Sem, como o Francino falou, sem pagar horrores de juros, né? Que a gente sabe hoje como é que está a situação financeira, a gente precisa ter planejamento, né? E hoje eu vejo assim, os jovens têm umas oportunidades muito mais do que nós tínhamos antigamente. Porque antigamente nós não tínhamos, por exemplo... acesso à informação hoje é muito mais fácil. Acesso à informação. Por exemplo, hoje os jovens já têm acesso... Nós já vamos às escolas levar o nosso conhecimento, né? Na nossa época, a gente não sabia nem contar, nem sabia nem como é que abrir uma conta no banco, né? Então, hoje, os jovens já recebem muito mais. Mas aí vem uma pergunta que eu quero fazer para ambos, né? Isso também tem que vir da família, do incentivo da família. Hoje, nós incentivamos o Caleb já desde pequeno a saber o valor do dinheiro,
certo? Hoje o Caleb já sabe o que é caro, o que não é, né? Ele já me pergunta, mãe, mas isso custa muito dinheiro? Ele até já ocorreu na feira, final de semana, até já pediu desconto por um brinquedo. Então, ele já está aprendendo ali no meio, né, que o dinheiro tem o valor e que ele tem que conquistar aquele dinheiro. E como vocês, com os filhos de vocês em casa, no cotidiano, como é que vocês tentam passar para eles, vocês trabalhando com o consórcio, com a parte financeira, como é que vocês fazem essa educação já desde pequeno para implantar aquela sementinha, para eles terem o planejamento, para eles conquistar as coisinhas deles? Se não quiser responder primeiro. Não briguem para responder. Não briguem para responder. Boa pergunta. Eu queria fazer um retrocesso maior para falar sobre o que eu aprendi e sobre como eu estou ensinando. Primeiro, eu queria deixar um recado para todos os vendedores de consórcio. Como eu sou brabo com vocês. Como eu gostaria que vocês tivessem vindo me oferecer consórcio quando eu tinha 15 anos. Com 15 anos eu não podia fazer no nome do meu pai ou da minha mãe. Mas, se vocês tivessem me apresentado consórcio com 18, hoje, quem sabe, eu ia ter tranquilo umas 3, 4 casas alugadas e quem sabe um apartamento na praia alugado. Ia viver bem mais tranquilo hoje, né? Verdade. Porque ia correr menos, né? Se a pessoa tivesse vindo hoje, já vamos responder a pergunta. Hoje, o grande pecado do ser humano é o seguinte: ele não quer abrir o olho para o mundo. As pessoas estão indo bem, as pessoas estão se dando bem. A pessoa não chega e pergunta assim, mas o que você fez? Né? Eu tenho me assustado de como eu também fazia isso. Porque hoje, até com o Francelino, tivemos algumas visitas que você conversa com as pessoas e o cara fala sobre o desempenho de uma cidade através do consórcio. Eu e o Francelino tivemos uma conversa com um empresário de Porã, que o cara contou que ele compra consórcio já há 35 anos, 30 anos. Ele contou que empresas de Porã vieram por causa que ele negociou um consórcio, ele comprou um Chevette, ele vendeu o Chevette para o cara para um terreno, e o cara desse terreno comprou um britador, e assim foi, entender? Então eu acho que as pessoas deviam abrir mais as portas. Eu recebo todo mundo, quando eu posso conversar com a pessoa, eu tenho bastante pessoas que me procuram da área de marketing de rede, que é a questão de perfumes. Esses dias até tive uma conversa com uma pessoa. Eu não vou vender perfume, mas cara, peguei tanto conhecimento daquela pessoa, gostei tanto de conhecer, e hoje os nossos empresários, as pessoas mesmos, eles não têm tempo para nada. Vamos conversar a respeito do teu futuro, da tua família? Não tenho tempo. Perão, aí entra um detalhe bem importante para o nosso empresário. Trabalhar não dá dinheiro. E a grande maioria dos nossos empresários acreditam que botar a mão na massa, o nosso agricultor lá no campo, né, Diegão? Botar a mão na massa e fazer acontecer mesmo é o que vai dar dinheiro. Na verdade, o velho e tradicional ditado, né? O olho do patrão, sim, engorda a boiada. Mas saber delegar, o suor do dia a dia e o trabalho é primordial, porque aí sobra tempo para você receber as pessoas, para você entender o mercado, para você desfrutar das novas oportunidades que o mercado oferece. E trabalhar não dá dinheiro. O que dá dinheiro efetivamente é você parar e pensar. Usar a cabeça, pensar na compra, na questão do produtor rural, né? Estudar os valores de compra, estudar o mercado, ver as melhores possibilidades. Dinheiro rápido e barato não existe, mas tenha certeza de uma coisa que eu vou dizer para vocês, você não vai morrer amanhã, então comece a pensar, porque daqui 5 anos vai precisar trocar de carro, ou você talvez vai ter que se descapitalizar ou pegar um empréstimo. Daqui 10 anos você vai ter que comprar a terra do vizinho porque está pequeno já para tua plantação, você vai ter que financiar ou se descapitalizar. Se você tiver um consórcio, você já está com 50% do caminho andado, certo? Agora vamos responder a pergunta. Eu nasci e cresci com uma família muito batalhadora, mas que nem o Francelino disse, quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro, quem trabalha muito. E o meu pai e minha mãe sempre trabalharam muito, mas na época eles não tinham muito estudo e não tinham muita sabedoria para administrar as coisas, então tive uma infância muito sofrida. Faltava bastante coisa para nós, mas sempre tinha o que comer. Às vezes tinha só abobrinha e arroz, mas tinha. A gente sentava do lado da mesa feliz. Ou às vezes tinha uns dorso. Recomendo para quem nunca experimentou dorso, compre dorso de porco ou dorso de galinha.
É muito bom. E une a família, porque tu começa a almoçar às 11 horas e tu termina às 2:30 da tarde. Então, recomendo. Então, eu, com 11 anos, eu na verdade, já quando eu tinha 8 para 9, já me lembro que eu ajudava meu nono, meu tio, na plantação de fumo e na roça. Ajudava a nona com a vaquinha de leite dela, a nona fazia queijo. E a nona morava muito fora da cidade, então sempre que eu podia, eu ia e ajudava. E com 11 anos apareceu um sócio. O nome dele é Cristiano Branco. Posso citar porque é um grande amigo meu. E disse: Cristiano, vamos pegar um carinho para nós vender picolé. Porque um piá sozinho com 11 anos era difícil. Mas 2 piá de 11 anos não é problema, né? Então comecei a vender picolé na cidade. Mas como eu vi que a gente estava desenvolvendo muito, eu disse: Cristiano, vamos ter que pegar um carinho cada um. Porque onde que nós ganhava 20 pila numa tarde, nós podíamos ganhar 40, né? Então, fiquei muito conhecido na cidade por ser um vendedor de picolé. E fui aprendendo o valor do dinheiro. Tive patrões, teve o finado Nilson, que foi um patrão que me ensinou muito sobre dinheiro, né? O Nilson sempre dizia que dinheiro não aceita desaforo. E fui aprendendo, mas não podia guardar, porque a gente tinha muita necessidade e a gente queria suprir isso, né? Ajudar o pai e a mãe a fazer o rancho, uma compra e tal e tal. Então, eu sempre soube o valor do dinheiro. Mas eu sempre achava que o mundo, até poucos anos atrás, sempre achava que o mundo ia acabar amanhã. Então o que eu pensava? Ganhei muito dinheiro. O que quem ganha muito dinheiro sem saber o que faz? Gasta. Compra tênis que não precisa, compra relógio que não precisa, compra carro que não precisa. Na verdade, a frase é a seguinte: compra o que não pode com o dinheiro que não tem para mostrar para quem não quer ver. Isso é a pessoa que não sabe administrar. Então eu fazia muito isso porque a gente não aprendeu que se você tiver 10 hoje e gastar só 5, amanhã tu vai ter mais 5. Não, eu aprendi que gasta os 10 hoje e amanhã pede para Deus arrumar mais 10 para gastar, entende? Então o consórcio me trouxe isso, me trouxe educação financeira para mim depois de velho. Hoje é o que eu pratico com meus filhos. Eu reclamo até de uma lâmpada ligada, eu não reclamo da conta de luz. Esse mês deu 450 pila a conta de luz lá em casa. Para mim não muda nada. Eu quero que eles fiquem confortáveis. Só que eu quero que eles aprendam a dar valor, porque se eles saberem que se eles desligar uma luz, isso gera uma economia de 10 centavos, para mim é importante. Então eu faço com que eles, né? Ela, na verdade, a Vitória agora, porque o Caleb ainda não entende, eu faço com que eles entendam o valor das coisas. Semana passada ela subiu na nossa geladeira, quebrou a geladeira, a porta da geladeira. Eu fiquei muito triste. E não bati. Eu só disse para ela: ó, você decepcionou o pai dessa forma, porque a gente trabalha 10, 15, 18, às vezes 20 horas por dia para poder trazer as coisas para vocês ter mais conforto, e você quebra. Então ela ficou muito sentida, ela levou um castigo, né? E acredito que a próxima vez ela vai lembrar desse episódio daqui 30 anos. Certamente. Né? Porque eu estou ensinando eles a dar valor pro que eu não tive. Eu não estou ensinando eles a ter uma vida, não dar valor para nada, né? Porque homens fortes, tem aquela frase: homens fortes geram tempos fáceis, tempos fáceis geram homens fracos, e homens fracos geram tempos difíceis. Então, ensino a eles, dou tudo que eu posso, primeiro fique claro isso, mas também cobro tudo que posso para que eles dê valor, né? Perfeito. Diegão, 3 filhos, né? 6, 9, 12. Comprou uma TV recentemente, né, Diego? Não, morei no Paraná e na época de frio, gente, dormir de conchinha não dá muito certo, porque os 3 são bem próximos. Faz 6 anos que o Diego comprou uma TV, né, Diego? Não, faz um pouco mais. A TV a cabo faz uns 6 anos. Ah, show. É que ele parou a fábrica. Parou a fábrica. Não, na verdade, assim, os 3 são bem próximos, né? Que nem o Miguel é de fevereiro, a Ana Júlia é de fevereiro e a Gabriela é de março. Então não podia dar outono ou inverno, que ou não tinha que dormir em cama separada, né? Tá certo. Ou então a TV a cabo resolveu. Exatamente. Resolveu o problema. Sim. Normalmente a gente vem isso ainda é um tabu muito grande hoje, principalmente em propriedades. Você falar de dinheiro, de dívida, de investimento, em todas as famílias isso é um tabu. Às vezes entre o próprio casal, entre marido e mulher, às vezes esconde-se gastos. Comprei isso, mas eu não quero que ela saiba porque o dinheiro é meu e ela não pode saber. Eu comprei uma coisa que é para mim. E uma coisa que eu e a Luana a gente decidiu até um tempo atrás é que não se faz dívida sem falar um com o outro.
Não se faz dívida, não se faz investimento, não se compra nada, sem saber o que vai ser feito. Porque a gente também precisa colocar o que é prioritário. Não vamos também tirar ali, não posso ter me dar um conforto, vou sair um final de semana com a família, vamos jantar fora. Precisa, porque a vida também não é só trabalhar. Alguns falam, tu vai juntar dinheiro para que esse caixão não tem gaveta? Para os outros brigar? Não é para os outros brigar, mas para tu dar uma condição um pouquinho diferente para tua família daquela situação que tu viveu. Porque acredito eu que muitos casos de sucesso, muitas famílias de sucesso, empresas de sucesso, elas começaram pequenas, elas trabalharam, planejaram, se capacitaram e foram estudando para um dia se tornarem grandes. Nenhuma empresa nasceu grande. Muitas delas hoje tu pode pegar inúmeros casos, Google, Apple, a Amazon, a maioria delas surgiu de coisas pequenas. Nenhuma delas começou grande. Começou pequena, às vezes numa garagem, começou pequeno, vou fazer assim, porque tu também precisa ter o planejamento e a mão na massa. Tu tem que saber diferenciar horário de meter a mão na massa e horário de planejar. O que eu fiz hoje, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer semana que vem. Onde eu estou hoje, onde eu vou estar amanhã e onde eu quero estar semana que vem, ano que vem. E uma das coisas que eu não tive esse ensinamento sobre dinheiro, como o dinheiro funcionava quando eu era pequeno. E acredito eu que muitas famílias hoje ainda não tenham. Porque na escola se ensina matemática, português, inglês. Vão sair professores, médicos, mecânicos, engenheiros. E todos eles vão precisar de dinheiro. Mas sobre dinheiro não se fala na escola. De como usar a educação financeira. Hoje já se bate um pouco mais forte sobre educação financeira na escola. Mas na minha época, na época da minha esposa, dos meus pais, falar sobre dinheiro é um tabu. Hoje ainda para algumas famílias é um tabu isso. O que a gente faz? Às vezes não, um tempo atrás, eu não lembro se foi a Gabi ou a Ana Júlia, elas pediram uma coisa no mercado e eu falei, não, eu não tenho dinheiro para comprar isso. E elas, mas usa o cartão. Então, para eles o entendimento, se não tem dinheiro, usa o cartão cartão funciona. Só que tem uma questão que hoje a gente trabalha um pouco diferente, a gente explicou para eles que para poder usar o cartão, ou você tem que ter o dinheiro no banco, ou você vai pagar daqui um tempo esse dinheiro que tu não tinha, que tu pegou emprestado do banco. Hoje, a Gabi e a Ana, às vezes, elas brigam um pouco por causa que o Miguel é um pouco mais novo, não tem tantas atividades em casa. Mas cada um tem que contribuir. Que nem a Gabi, a partir de uma certa idade, ela começou a fazer algumas atividades. A Ana Júlia também, a partir de uma certa idade, ela começou a fazer algumas atividades da rotina de casa. Lavar calçado, lavar roupa, varrer, arrumar o sofá, arrumar o quarto. Ajeitar um pouco a casa também. Para eles, e a gente sempre fala para eles, não é para o pai e para a mãe que vocês estão fazendo isso. Um dia, quando vocês forem grandes e vocês quiserem morarem sozinhos, irem morar sozinhos numa cidade maior, sair da casa do pai e da mãe, vocês vão saber fazer essas coisas, saber cozinhar, saber limpar, saber trabalhar. Não vão precisar depender de outras pessoas ou pagar para alguém fazer isso. Se tiver condição de pagar para alguém fazer, ótimo. É bom também, vai estar gerando emprego, vai estar gerando economia, né? Mas o que a gente tem projetado até para o próximo ano, e a gente fala bastante sobre dinheiro. Para o Miguel agora, que ele fez 6 anos, está indo para o 7º ano, eu comprei uma carteira para ele, tinha uns trocadinhos e dei esse dinheiro para ele. Aí ele, às vezes, quando a gente sai, eu falo, leva a tua carteira junto. Aí se ele quer comprar alguma coisa, daí ele pede o preço e se ele acha que está dentro do valor, ele compra. As meninas também. De Dia das Crianças, elas queriam presentes. E aí o que eu falei para elas? Vocês preferem ter o presente de vocês que pode estragar em pouco tempo? Um celular, quebrar uma tela, alguma coisa assim? Ou vocês preferem o valor do presente em dinheiro? Que daí vocês vão administrar o dinheiro de vocês. Aí elas pensaram, e a gente deu o valor para cada uma delas correspondente ao valor do que elas queriam. E aí, às vezes a gente fala, querem sair? Sim. Vocês vão levar o dinheirinho de vocês para comprar então as coisas de vocês? Daí elas já pensam um pouquinho, opa, eu não sei se é tão interessante sair ou se eu realmente preciso daquilo, Falamos sobre isso hoje, né? E assim, a gente tem um projeto que a gente quer colocar ano que vem, que é um quadro de atividades, que cada um deles vai ter as atividades deles, diárias,
por mês vai ser pago um valor X, se eles fizerem de acordo, se eles fizerem bem a atividade. Se fizer ela mais ou menos, o valor diminui um pouco. Se não fizerem, é descontado um valor maior. E todo mês eles vão estar recebendo um X valor conforme as atividades desempenhadas. E final do ano, conforme for a média, se forem desenvolvidas bem as atividades, eles vão ter um bônus. E se eles tiverem feito de forma mediana, vai ser um outro valor. E se não tiverem feito, também o valor é diferente. E isso é um quadro que eu estou montando, que cada um vai ter atividade. Claro, como são idades diferentes, são atividades diferentes. E, às vezes eu levo o Miguel junto para fazer as perícias de Proagro, quando é uma visita só que eu tenho para fazer. Esses dias até levei ele junto, foi a descanso. Aí eu falei, se tu me ajudar a trabalhar, tu trabalhar bem certinho, legal, o pai te dá um dinheiro. Aí não tinha muito o que ele fazer, né? Mas daí, como a gente precisa nessas vistorias fazer uma amostragem, pegar uma amostragem para calcular a perda, e era uma lavoura de milho, e falei, Miguel, pega aquelas 2 espigas lá que o pai quer abrir elas e ver como que elas estão. Ele foi lá, quebrou as espigas, me trouxe, e ele estava super faceiro em fazer isso, porque ele gosta muito. O padrinho dele, o Dindo dele, que é de São João do Oeste, ele tem atividade de leite, tem avicultura, e sempre que eles podem, ele vai lá e quer ajudar na atividade também. Que legal. E eles precisam saber da onde vem o dinheiro, como se consegue o dinheiro, não o preço, mas o quanto vale o dinheiro. Então, eles precisam ter essa noção, não é simplesmente abrir a carteira, o dinheiro está lá. Usa o cartão, usa o talão, hoje o cheque quase não se usa mais, mas eles precisam saber quanto que a gente pode utilizar e se faz sentido eles comprarem o que eles querem. Se vai satisfazer eles para agora e depois o dinheirinho deles vai fazer falta, porque quando eles aprendem desde pequeno, quando eles forem maiores, tiverem minha idade, eles vão ter uma condição melhor do que eles receberam de mim. Com certeza. E eu acredito muito na força da juventude, na força dessa nova geração que vem aí, né? Eu comecei a acreditar depois de que muitos empresários, e a gente vive muito no contexto empresarial, estando como presidente de uma associação empresarial, muitos empresários começam a questionar sobre a dificuldade que tem de se arrumar pessoas que queiram trabalhar, arrumar pessoas comprometidas, e nós olhamos um para o outro, né? Eu e a Vanessa neste ano que passou, e buscamos entender que nós precisamos ir para as escolas e precisamos levar para as escolas uma nova era, uma nova esperança de dias melhores, de oportunidades bem-vindas e de que para você se posicionar você precisa se comportar e ao mesmo tempo se comprometer, não com os outros, mas consigo mesmo. Isso que nós falamos aqui é das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos filhos. Nós estamos fazendo com jovens e crianças de 6, de 9 anos, de 10, 12 anos de idade. E aí nós estamos fazendo isso e nós estamos preparando jovens diferentes. Eu costumo dizer que tudo na vida, assim como a crise, entre aspas, a época da vaca gorda, da vaca magra, são ciclos, sobe e desce. E vamos refletir, os nossos jovens de hoje, muitas das vezes, eles desassistidos porque os pais do ontem viveram uma era diferente e não olharam para o problema que poderia gerar. E o problema gerou, certo? E agora nossa geração já está prestando mais atenção, porque tudo é um ciclo, e nós estamos dando mais atenção. Isso é muito bom, porque nós estamos criando uma era diferente ali na frente. E nós já estamos sentindo, né, Vanessa, que os jovens eles estão sendo muito mais receptivos e estão trazendo comportamentos muito mais positivos. Até porque eles estão carentes. Os jovens estão carentes. Porque o ensino, ele ensina o básico, que é o português, a matemática, a história, a geografia, mas ele não ensina como administrar uma vida, como correr atrás das oportunidades. A matéria que hoje nós estamos entrando dentro das escolas se chama projeto de vida, né? Uhum. Projeto de vida. Nós não tínhamos projeto de vida na nossa época, não é verdade? Mas a vida nos ensinou. Por quê? Porque os nossos pais nos buscavam
entender e transmitir para nós que existe projeto de vida, que a vida é assim, que se você desperdiçar hoje, amanhã você não tem, que se a luz ficar ligada e a energia ficar gastando, o pai tem que suar mais na roça para botar comida dentro de casa para pagar essa energia, né? Então, nosso projeto de vida vinha dos pais. E agora as escolas estão refletindo e estão começando a implantar cada vez mais. E nós, que somos pais, estamos trazendo isso para os nossos filhos, que vão gerar uma geração maior, uma geração melhor, uma geração... E a geração que está aí, ela precisa de pessoas que façam com que a educação chegue. Então, queria só, pegando a resposta do Diego, primeiro parabenizar, Diego, ter uma família de 3 filhos não é nada fácil. Eu tô com 2 há 5 meses e a empreitada é braba. Em termos financeiros também a coisa aperta. E você tá com 3 e aí tá com 30 e quanto? 37. Um cara de 25. Meus parabéns. Falou muito bem, um baita de um conselho para futuros pais e para as pessoas que planejam ter família, né? Mas você falou sobre 2 coisas que eu gostaria de trazer. Tem muita gente que usa essa frase aí, Diego. Para que fazer isso? Caixão não tem gaveta. 99% de chance de ser cara em 3 meses vir te pedir dinheiro emprestado. Normalmente os caras que falam isso vão precisar de você em algum tempo. Porque ele não se importa com o futuro, ele vive como se o mundo fosse acabar amanhã. Para ele pensa que é mais importante fazer uma festa com o dinheiro que ele não tem do que pagar a luz. E o que acontece daí semana que vem? Vai precisar de você. Porque nós também já éramos assim. Nós também já éramos assim. É aquele episódio que tem às vezes de tarde na Globo, né? Às vezes tem ainda. Vale a pena ver de novo, né? Nós já vivemos essa história. Já fui assim. Mas então é o cara que não faz curso, que não pensa no futuro, que não se especializa, que não estuda, que não planeja. Normalmente esse cara fala essa frase, porque daí ele mata tudo o resto, né? Então essa frase, caixão não tem gaveta, se você puder não usar, não use. Não traz benefício nenhum para você. E segundo, as pessoas falam, dinheiro não traz felicidade, ou dinheiro não é tão importante. Pessoal, dinheiro não é tão importante. Mas ele se classifica-se bem pertinho do oxigênio. Então comece a pensar diferente sobre dinheiro. Ninguém vai a lugar nenhum sem dinheiro. Os caras mais ricos do mundo trabalham 12, 15, 20 horas por dia em 10, 15, 20 empresas por causa de dinheiro. Porque ele quer ter dinheiro para ele poder ajudar mais pessoas, para assim ir crescendo o negócio dele e deixar um legado ou deixar um nome na história. E muitas vezes você trabalha 8 horas por dia e ainda reclama com o chefe, você tem que ficar 15 minutos a mais. Então pense no que eu estou te dizendo agora. Dinheiro é importante sim. Quem fala que dinheiro não é importante, se afasta dessa pessoa. Porque ele se classifica bem pertinho do oxigênio. Só queria dar esse feedback das respostas do dia. Pero só contribuindo ali, que nem tu comentou, das 8 até as 18. Das 8 até as 8 todo mundo trabalha. O que vai fazer a diferença é o que tu trabalha após as 18 e antes das 8 da manhã. O que tu faz fora desse horário. O que tu se dedica para o teu conhecimento, se tu que tenha aquele momento de planejar e tem o momento de tu meter a mão na massa mesmo. Tu tem que ter os 2 momentos. Só trabalhar, parece que tu passou 1 ano, passou 2 anos e tu não sai do lugar. Então tu tem que ter o momento de planejar e o momento de trabalhar. Tem que ter os 2 momentos. E eu comecei a ver isso no final de 2021, quando eu fui desligado do meu último emprego em São João do Oeste. Minha mulher é ACT. Chegou o final do ano, eu e ela sem emprego, com 3 filhos pequenos. E aí? E agora? O que nós vamos fazer? Então eu tive a oportunidade de voltar a ser CLT, tive outras oportunidades de emprego, mas eu pensei da seguinte forma: se eu consigo dar X valor de resultado para uma empresa, por que eu não posso abrir minha empresa e gerar esse resultado para mim, para minha família? Por que eu não posso trabalhar e me programar de forma diferente? Gerar um resultado de 50 mil por mês para uma instituição, para uma empresa. Por que eu não vou trabalhar aos poucos, me dedicar, me capacitar para gerar para mim, para minha família isso? Hoje eu não me vejo mais CLT. Não vou dizer que nunca voltaria. Vai depender muito da proposta. Até porque a gente nunca não sabe daqui 1 ano, 2 anos. Primeiro ano passado foi difícil, foi.
Mas hoje, esse ano já foi muito melhor, graças a Deus, já deu um up assim, muito diferente. Já teve muito mais demandas, também com a parceria com o Francilino, abriu um pouco mais o leque de trabalhos, de opções que eu e minha empresa a gente oferece para nossos clientes, para quem busca a nossa consultoria. Legal. E lembrar que vocês são independentes, né? Sim. A gente não cobra horário, a gente não cobra meta, a gente não cobra produção, a gente só cobra o nosso propósito, que é o quê? Ajudar as pessoas a realizar sonhos e seguir com essa mesma mentalidade. Exato. Que dinheiro realmente possa ser Uma consequência. um trampolim para uma vida repleta de propósito e realizações. Vanessa, Vamos falar um pouco sobre mulher, né? Porque eu sou a os única três mulher. homens aqui. Única mulher na mesa, eu quero falar um pouquinho sobre mulher, né? As mulheres, durante, né, toda a trajetória da civilização, ela vem tendo um crescimento, né, na valorização dela. A gente sabe que antigamente a mulher era mãe, dona de casa, né? Aquela que unia a família e era aquilo ali, né? Poucas mulheres saíam para o mercado, e hoje não. Hoje já a mulher já é quase igualitária, né? Igualdade dos homens, mas ainda temos muitos preconceitos, a gente sofre muito preconceito ainda, graças a Deus cada vez menos, mas isso parte muito da questão familiar que nós comentamos antes sobre os filhos, ter educação financeira, né? E hoje eu pergunto para ambos os homens, eu e o Francilino temos essa questão financeira, nós trabalhamos junto, né? Então a gente tem as nossas finanças junto, porque temos a empresa, temos a nossa família, trabalhamos juntos. E vocês com as esposas de vocês, quando vocês falaram, não, eu vou começar a vender consórcio, ela já tinha algum conhecimento? Qual foi a reação delas sobre o produto? Hoje elas são investidoras, elas investem em algo. Como é que vocês trabalham a questão financeira na família com as esposas? Não briguem para responder. Diego, agora é contigo. Assim, eu até já tinha um pouco de contato em instituição financeira, então, só que como a gente nunca tinha muito aquela ênfase nesse produto, não era algo que era o principal do banco, até porque para a instituição financeira, o consórcio não dá lucro. Tu vai pegar uma taxa administrativa de 1,2% ao ano, 1,5%, 1,8% ao ano, não dá margem de lucro para a instituição financeira, mas eles precisam ter. O que dá realmente lucro é aquele 2% ao mês, 3% ao mês, que entra, eles captam pagando 1% ao mês e emprestam a 2%, 3%, ou até mais, né? E quando eu comentei com ela falou, não, ela me apoiou bastante, né? Em todas as atividades, a gente busca sempre se apoiar. Tem um risco? Tem. Vai dar certo? Vai. Não vai. Se a gente não se dedicar, pode acontecer de um cenário econômico, de uma questão das vacas magras, vacas gordas, isso sempre vai acontecer. Mas a gente precisa ter um ao outro. Tanto é que a gente está há 15 anos já, casal, todos brigam. Porque a partir do momento que tu decide uma vida em dois, não é só mais você. E quando tu tem filho, já não é mais só você e tua mulher. São você 5. Já vira uma sociedade. No meu caso, né? Já são 5. Então, a gente tem que primeiro pensar no que vai afetar eles. Primeiro nossos filhos, a minha esposa e eu. Normalmente, eu sempre busco pensar dessa forma. E primeiro eles, eu preciso trabalhar, preciso sair para garantir o sustento deles, que eles tenham uma educação, que eles tenham, mas que mais para frente eles vão ter que andar com os pés deles. Vocês têm o dinheiro junto? Sim. Tudo junto? Normalmente a gente fala, ela ganhou dela e eu ganho o nosso, né? Eu sempre brinco, ela ganha o salário dela e eu ganho o nosso, então, mas é Legal. mais brincadeira. Mas assim, é que nem eu comentei antes, a gente sempre buscou como prioridade. Porque se um quiser ir para frente e outro te puxar para trás, os dois não saem para lugar nenhum. Então isso é muito questão de propósito, prioridade. O que nós queremos para nós? Família, né? Família. Eles vão crescer. Um dia eles vão ter que andar com as próprias pernas. Mas enquanto eles são nossa responsabilidade e nós precisamos ser os provedores, a gente precisa pensar também neles. E é uma das coisas que nós conversamos. Isso não faz muito tempo. E chegam momentos que ou tu vira a chave ou tu desliga. Então são momentos de
E muitas vezes é na dificuldade, porque na bonança é oba-oba, tá tudo certo, tá tudo bom, mas esse tempo passa. Isso aí. Então, a partir do momento que tu começa uma situação que tá apertando, mas nós temos... O que é mais fácil para nós? Diminuir custos ou aumentar receitas? Tem esses dois lados também, que a gente analisa. O que para nós é mais fácil? Diminuir um custo, uma água, uma luz? Ou o que de repente é mais fácil a gente fazer? Trabalhar 1 hora mais por dia? Se dedicar 1 hora mais por dia para ganhar um pouquinho mais, para ter uma rentabilidade um pouquinho mais? Isso a gente chegou a um ponto de conversar. Se continuar do jeito que está, não dá. Nós temos que fazer diferente. Prioridades. O que nós queremos para frente? A Gabi vai fazer 15 anos daqui a pouco, vai querer uma festa de 15 anos. Então, vai chegar aí 2 anos e meio, passa rápido. Quando vê, já está aí. E aí? Então, a gente tem essa preocupação. E eu tenho uma confiança muito grande na Luana, porque enquanto eu tô fora, eu tenho certeza que ela está dando conta em casa. E quando ela tem os compromissos dela, que nem agora em novembro ela foi viajar com a turma do 9º ano da escola que ela dá aula, eu fiquei 5 dias com os 3. Diz, eu tento me virar. Sim, e assim, e são combinados que a gente faz. Ó, a mãe não tá, somos nós 4, nós vamos combinar assim, assim, assim. Se nós 4 nos ajudarmos, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Sim, mas é. E daí, só que se um não querer, o outro não querer, ou alguém querer ir contra, e a gente sempre é muito aberto. 4, gente. Nós sempre conversamos. Você é feliz, você está bem, você gosta da tua família, o que pode melhorar, o que nós precisamos mudar? O pai e a mãe estão certo, estão errado, qual a opinião deles? São crianças, só que a gente precisa escutar eles. Legal. Coisas, às vezes, conversas que eu não tive com meus pais, não dou culpa para eles, porque a geração dos nossos pais aí, que tem 50, 60, 70 anos, eles só tinham uma preocupação: trabalhar. Isso aí. Então, eles sempre buscavam o melhor para nós, mas o acesso a algumas coisas para eles era mais difícil. A internet, eu lembro até hoje, o primeiro computador que o pai pegou, nós usávamos a internet no final de semana, porque era de escada, era mais barato. Então, e hoje nós usamos celular, tablet, tudo com acesso notebook, rápido. tudo. Então, é uma geração diferente, situações diferentes. Tanto é que nem agora, eu tenho um convênio que eu expandi para os 3 estados do Sul. Então, eu estou viajando para o Paraná, tem viagem para o Rio Grande do Sul, tem viagem para o litoral. E eu preciso ter alguém que dê sustento em casa, que esteja firme comigo, que é a minha esposa. E quando ela tem os compromissos dela, ela também tem a certeza que eu vou dar conta. Ou que, ao menos, eu vou me dedicar para segurar as pontas em casa. Perão, família é tudo no mesmo bolo ou não? Dinheiro? Nós lá em casa, estamos juntos já há 12 anos. Sempre digo, a gente às vezes se desentende bastante. 2 cabeças que pensam de 2 formas totalmente diferentes. Foi criado em 2 sistemas totalmente diferentes. Mas a gente tá junto e tem plano para os próximos 50, 60, 70 anos, né? Então eu acredito que vai ser sempre assim. Mas o ideal lá em casa que nós combinamos no começo foi o seguinte: Julie, o teu objetivo é cuidar da casa. E eu aprendi a sustentar a casa. Então eu sempre disse: vocês preferem um pai e um marido ausente e bem de vida, ou presente e falido? Então elas sempre preferem um pai e um marido ausente, mas elas vivendo bem, né? Então ela também cuida muito bem da casa, como o Diego falou da esposa dele, cuida bem dos filhos e trabalha fora e dirige e cuida dos meus bichinhos. Enfim, ela ajuda com tudo. Legal. Né? Então, como é que eu posso dizer? Nada seria de mim sem a Julie. Que bom. Se completa. Ela mudou minha vida. A gente já brigou muito, se desentendeu muito, mas a gente sempre diz, no final do dia, sempre são coisas pra gente melhorar. Porque um casal que não briga, eu acredito que não tem uma duração muito longa de estadia. Porque são 2 cabeças diferentes, duas formas diferentes de pensar, né? Eu tenho muito a agradecer pela minha esposa, vou puxar um pouco o saco agora, né? E também agradecer ela, porque no começo, quando eu comecei no consórcio, que foi a pergunta, a Júlia já duvidou muito de mim. Duvidava muito. Antigamente, quando eu vinha trocar de emprego, ela dizia: mas você é louco, mas nunca.
mas pare com isso. Aí eu ligava e fazia. Eu dizia, quando a mulher vai contra, quem tem que fazer? Antigamente eu pensava assim. E hoje em dia, se eu dizer pra ela que eu vou virar astronauta, ela não duvida mais de mim. Porque quando eu falo as coisas pra ela, ela sabe que quando eu falo, eu começo a me dedicar, começo a focar, começo a gastar energia para que aquilo se realize, né? Então, quando a gente começou a apresentar consórcio, que eu comecei a apresentar para meus vizinhos, meus parentes, para você ir aprendendo e pegando o jeito e praticando, ela ia junto. Nos primeiros contratos que eu fechei, ela estava junto comigo, né? Inclusive, é muito saudável você levar a esposa junto para uma apresentação. É diferente. Diferente é por isso da família, né? A gente leva benfeitorias para famílias. Então, é interessante quando você pode ir com sua família. Então, ela foi muito parceira minha no começo. E hoje a gente já está colhendo frutos de um trabalho. Já estamos com uma venda expressiva, com um número grande de clientes já da minha pasta. Então, ela está feliz com o nosso negócio. Sempre diz para mim prestar atenção. Quanto mais puder estudar, melhor, segundo ela. E foi assim que nós também, né? Foi assim que eu descobri, comecei a gostar do consórcio também, acompanhando o Francelino em visitas. E daí eu realmente conheci o consórcio, né? Porque no começo eu não estava efetivamente direto com o Francelino, né? Eu estava na granja e ele trabalhava no consórcio. E eu não sabia o que o consórcio, milhões de possibilidades que o consórcio tem, né? De realizar o teu sonho através do planejamento. E foi ali que deu start e eu falei, não, eu estou no lugar errado e eu tenho que estar junto dele para ajudar as pessoas a realizar os sonhos. Quanto tempo levou isso? Mais de um ano. Veja bem. Mais um ano. Levou mais de um ano para virar a chave. Então você vira a chave o quanto antes, que você não vai se arrepender, porque você não está arrependida, né? Com certeza não, né? Com certeza não. Sim. Gente, legal, nós estamos chegando quase no final do nosso podcast, nosso bate-papo. 15 minutos? Não, já deu quase uma hora. E a gente tem um propósito muito legal, que é trazer para esse podcast histórias de famílias de sucesso. E a gente pode dizer com a boca cheia que a história de cada um de vocês é de sucesso, é de superação, vários momentos que nós compartilhamos isso, sacadas para transmitir para as famílias que estão nos assistindo também, que possam se inspirar com os conselhos, com o que vocês fazem, que pode dar certo para as outras pessoas. Esse é o nosso objetivo do nosso podcast. Nessa mesa já sentou vários empresários que também já compartilharam um pouco das suas histórias, empresários bem-sucedidos, que são clientes, inclusive, nossos. E nós temos também um projeto que se chama Família do Bem, que é um objetivo principal que nessa temporada que nós estamos trazendo, nós vamos arrecadar Pix, né? Vamos arrecadar doações, onde nós vamos estar auxiliando uma família que necessita, com uma necessidade especial, seja de saúde ou seja de necessidade específica. Então, se você quiser fazer a sua doação específica para a Família do Bem, que é o nosso outro propósito, junto com o nosso podcast, tá o QR Code aparecendo aí nessa tela a qualquer momento e você pode estar fazendo a sua doação. E agora, nesse momento específico, eu gostaria de abrir um momento diferente, onde vocês podem fazer qualquer tipo de pergunta direcionada para um de nós dois. Logicamente seria bom que vocês combinassem, direcionassem a pergunta ou para a Vanessa ou para mim, e cada um fizesse uma pergunta específica sobre o que vocês quiserem pedir. Porque muitas das vezes na nossa rotina do dia a dia nós não se encontramos. Você sabe que a gente não se encontra. A gente está nos nossos escritórios, nas nossas agências. Estamos rodando, girando, trazendo ideias, trocando feedback, mas a gente não se encontra para ter esse bate-papo. E olha como é bom a gente se conectar, entender um pouquinho o que passa pela cabeça do Edenilson, do Perão, do Diegão, né? O que passa, como que é a vida de vocês. E legal a gente se conectar. E agora é um momento de troca que eu gostaria de que vocês direcionassem uma pergunta específica para alguém que vocês queiram. E a pergunta ela pode ser a mais aberta e mais simples possível, do jeito que vocês quiserem. Pode ser? Pode ser. Vamos lá? Eu posso começar, talvez vai ser duas, talvez, né? Vai. Francelino, eu sei, você é um jovem investidor, você e a Vanessa, vocês têm vários negócios, pelo que eu ouvi falar, né? Já tá com um restaurante, outros investimentos. Mas eu sei que você investe muito forte com consórcio, porque além de você ser um vendedor de consórcio, você também investe. Como eu invisto, como o Diego investe, então é bom que as pessoas saibam que a gente, além de vender essa ideia, a gente compra ela também, né? Então isso é muito interessante, é muito seguro para uma pessoa, você oferecer algo para outra pessoa que você já é cliente, né? Então eu gostaria que você falasse para nós um pouco
se você já era investidor em vários negócios, por que depois que você investiu em vários negócios, você escolheu o consórcio para investir e não outro tipo de investimento? Por que você começou a investir em consórcio? Boa, Perão. A minha única preocupação, sabe qual é? No dia 10 pagar o boleto. Somente. E nem sou eu que pago, quem paga é ela. Eu ia dizer. Então, É o financeiro. é o financeiro que paga. Então, assim, pode fazer chuva, pode fazer sol, pode ter oscilação no mercado, pode vir uma novidade estrondosa que pode gerar preocupação e dor de barriga, pode vir uma época de vir ter gente sacar dinheiro da poupança e botar dinheiro no bolso para sustentar o Estado ou o governo. Indiferentemente, o consórcio é independente. O consórcio é independente. Independente. Então, assim, fala aqui com ela do meu lado. Ela do meu lado, ela olha para mim e diz bem assim: Francelino, para quê? Por que você vai querer desejar dedicar esforços para um outro negócio? Exemplo, Bolsa de Valores, cara, é um negócio fantástico. É fantástico. A Bolsa de Valores é fantástica. Mas, cara, o que eu vou me preocupar agora, 3:30 da tarde, nós gravando o nosso podcast, dezembro. Podíamos estar de férias. Nós estamos aqui já 1 hora conversando, batendo papo. Se rolou alguma coisa lá em Brasília, eu posso estar perdendo dinheiro a qualquer momento. No consórcio eu não perco dinheiro. Eu só vou perder dinheiro se eu parar de pagar. E o consórcio me traz uma segurança. Essa segurança. E sem falar que, primordialmente, o consórcio ele me traz uma única situação. É a poupança forçada. Só que se eu botasse na poupança, a minha filha ia fazer aniversário, o meu filho ia chover, eu ia precisar sacar o dinheiro da poupança, ia lá, ia sacar. No consórcio, não. Recebi uma mensagem, todos os nossos clientes receberam uma mensagem nesse final de ano agora, que passou, o quanto guardaram com o consórcio. Teve gente que já guardou, em questão de 3, 4 anos, mais de 150 mil reais com o consórcio. Pagando... Eu teve cliente, o meu máximo foi um cliente que guardou 85 mil reais. Então, cara, e teve muita gente, a gente mandou uma perguntinha embaixo. Se não fosse o consórcio, você teria esse dinheiro investido e guardado? Pois é. A grande maioria não teria, cara. Então, assim, Francelino, por que você direciona esforços em consórcio? Porque ele me entrega 3 grandes pilares. Ele me entrega alta rentabilidade, ou seja, pode contemplar a qualquer momento eu vender essa carta contemplada, certo? Obter lucro sobre o valor. Aí tem casos nossos que o cliente pagou 20 mil de parcela e vendeu por 40 mil, né? Tem essa possibilidade, então tem alta rentabilidade. Eu posso deixar o dinheiro parado lá, rendendo juros, né? É 90% da Selic, então nós estamos falando aí quase 1% ao mês hoje, sobre um dinheiro que nem é meu, tá lá parado, rendendo juros. Exemplo, uma carta de 500 mil, eu paguei 10 mil reais em parcelas, ou paguei 20 mil reais em parcela, vou receber juros sobre os 500. Cara, dinheiro que ainda não guardou, né? Nem é meu esse dinheiro, eu tô pagando, cara. Eu tô recebendo juros sobre o dinheiro. Então, alta rentabilidade, uma segurança, Banco Central, fiscalizado pelo Banco Central, regulamentado pelo Banco Central. Mais de 60 anos de mercado. 60 anos de mercado. Um grupo Erval, cara, o grupo Erval é um grupo renomado a nível Brasil, internacionalmente, cara. Então, assim, a segurança, então, rentabilidade, segurança e principalmente, eu posso dizer com toda certeza, algo que me traz muita tranquilidade e o porquê que eu invisto no segmento de consórcio, é a falta de preocupação. É só pagar dia 10 o boleto. O resto tem uma equipe toda assessorando, faz toda a parte de consultoria. É algo que me deixa muito tranquilo. Logicamente, eu não tenho todos os ovos depositados nessa cesta. Sim. Eu diversifico. E gosto de brincar com investimentos diversificados. Porém, quando a gente brinca com outros investimentos, a gente se olha e diz bem assim: isso não está fazendo falta para nós, né? Não vou dizer que não faz falta. Pô, se tivesse seria melhor. Mas se esse dinheiro nós amanhã não tivéssemos, quanto que nós poderíamos apostar em outra coisa? Agora não, vender casa, vender carro para botar dinheiro para depois ter juro de rendimento de 5% ao mês? Cara, Papai Noel,
né? Alô, criançada, Papai Noel existe sim. São os ajudantes do Papai Noel, que a gente fala pro Caleb, né? São os ajudantes do Papai Noel. Eles se vestem de Papai Noel, porque o Papai Noel ele não pode estar em todos os lugares no mesmo mês, né? Ele não pode estar no Polo Norte aqui. Então tome cuidado, porque às vezes pode ser um ajudante disfarçado que comprou uma roupa no Mercado Livre de Papai Noel e pode estar aí querendo bater na tua porta, se passando pelo Papai Noel verdadeiro, né? E na verdade ele só tá ali para se aproveitar da situação. Então, respondendo, acho que respondi a tua pergunta. Eu tenho 3 consórcios, não tenho problema nenhum de falar isso. Quantos consórcios você tem, Francelino? Mas essa pergunta daí chega. Vamos, Diegão. Olha, eu não sei quantos consórcios eu tenho. Eu não sei quantos consórcios eu tenho no meu nome. Cara, vem um monte de boleto. Eu sei o quanto que eu pago. 10, na verdade. Eu sei o quanto que eu pago por mês em consórcio. Do que eu já realizei e do que eu estou planejando hoje. Mais de 15 mil reais por mês a gente paga de parcelas de consórcio. Show, obrigado. A minha pergunta, na verdade, vai ser... Acho que vai vincular os dois ali. Que hoje vocês comentaram que vocês têm mais que um investimento, né? Qual que foi a virada de chave ou o start de vocês de saírem da granja? Tá estabilizado lá. Teoricamente estabilizado, né? Porque a granja, a parte agrícola e pecuária, a gente sabe dos altos e baixos. Qual que foi a virada de chave de vocês para tomar a decisão de diversificar ou praticamente se desligar da granja e partir para, às vezes, a rádio, a loja de celulares, escritório de consórcio, que nem comentou da parte de investimento em ações? Qual que foi a virada de chave? Qual foi o momento que vocês chegaram? Não, aqui não dá mais... Ou vamos buscar uma coisa diferente para nós, que nós não queremos, nós queremos uma coisa diferente para o nosso futuro. Essa pergunta acho que é para mim, né, Francelino? Na verdade, assim, a granja, ela vem do berço, né? Então, eu já cresci no meio da agricultura e a minha família começou, então, a investir nessa parte. E eu sempre, quando jovem, queria trabalhar fora, deslumbrar, né? Tive algumas experiências, mas então acabei retornando. E acabei entrando na sociedade com os meus irmãos hoje, que somos em 3 irmãos. Todos eles trabalham lá, né? As 2 famílias. E eu também, então, até a minha decisão de sair, trabalhei lá. O meu sair é no modo de dizer de trabalhar. Porque hoje eu ainda faço parte do quadro societário, né? Só não trabalho mais e fico só mais nas questões das decisões mais importantes que eu participo. Mas a minha virada de chave foi quando... nós tínhamos outros investimentos e eu percebi que para nós evoluirmos, né, na questão principalmente da família do consórcio, eu precisaria estar junto com o Francelino, né, para ter um norte, porque ou o Francelino, vamos dizer assim, pegava e, vamos dizer, como é que eu posso falar agora? Me encabulei aqui. Mas, enfim, faltava eu estar junto, porque parecia que quando nós começamos o projeto da família do consórcio, principalmente esse, né, já tínhamos as lojas, as Smart Consórcios, mas a família do consórcio nós começamos na pandemia. Uhum. E quando o Francelino ia fazer as visitas, as pessoas questionavam, e a Vanessa, né? Onde está a família do consórcio? Então, parecia que aquilo ali era vago, né? Não tinha aquela presença. Só, de repente. Isso aí, então a gente sentiu. E eu, dentro de mim, sempre tive uma vontade muito grande de estar com pessoas, né? De estar no mundo, de estar hoje, estar aqui, amanhã estar em Porã, sabe? Eu sou a pessoa que gosta de estar com pessoas, gosto de estar em lugares diferentes. E lá na granja, tu não tem isso, né? Quem sabe que trabalha no interior, já trabalhou, tu sabe que tu vai ficar a semana inteira trabalhando ali. Claro, hoje já é uma empresa também, né? Tem os colaboradores, nós temos hoje mais que 10 colaboradores além da família. Então é um nicho muito grande, mas aquilo me prendia. Uhum. Porque eu sabia que eu tinha capacidade de ter mais, de ir além, né? De desenvolver esse meu lado, de estar e de ajudar as pessoas. E quando eu virei a chave, que eu falei para o Perão, demorou 1 ano para eu realmente entender o consórcio, como ele funciona, o que ele pode trazer para as famílias, eu falei para o Francelino, esse o nosso projeto de vida, não é só o dinheiro, é estar ali, poder ir na casa do Perão e na casa do Diego, apresentar uma oportunidade dele crescer, tanto no lado financeiro, crescer no lado, né, em tudo, porque você começa a ver um leque de coisas que você pode conquistar com o consórcio que você nem imagina.
né? Francilino As falou da oportunidades. parte da venda do consórcio. Imagina você fazer um consórcio, você ser contemplado no 3º mês sem nem esperar. E você chega lá e diz, pô, o que eu vou fazer agora? Né? Não sei. Já aconteceu com muitos clientes nossos. E muitos clientes nossos realizaram o sonho de viajar com a família, que não conseguiam fazer, porque a gente sabe que hoje, do jeito que está a economia, muitas vezes não consegue pegar um dinheiro específico para realizar o sonho de, por exemplo, fazer um cruzeiro, ir para o Nordeste, conhecer um outro país, né? Ou as mulheres, principalmente, que às vezes têm muito sonho de, quero fazer uma cirurgia plástica, né? Não tem problema se a mulher não gosta de alguma parte do corpo em fazer isso. E o homem também. E ali tem as possibilidades. Isso o consórcio traz. E é isso que fez eu me encantar pelo consórcio e eu entender que o meu lugar lá já estava, né? Já era o ciclo que estava se fechando. Eu já tinha feito a minha parte lá, já tinha ajudado. Trabalhei 15 anos na área da suinocultura diretamente, né? E eu sabia que eu precisava mudar, que aquilo ali não me fazia mais feliz, não me completava mais tanto quanto isso aqui está me completando hoje. E também a gente sabe que talvez um dia o meu ciclo nisso aqui possa também terminar, né? Mas eu espero que não, porque é algo tão, né? Como é que eu vou dizer assim? Algo tão... É tão bom ver as pessoas felizes com o que estão conquistando. E a gente Aquele também... brilho no olho, realizando uma compra ou realizando construção. esse sonho, né? E a gente poder também realizar os nossos sonhos, porque hoje nós realizamos muitos sonhos através do consórcio. Coisas que a gente talvez imaginava que nunca poderia ter. E estamos planejando também. Hoje nós pagamos nossos consórcios separadinhos. Ó. Tem consórcio da empresa, tem os consórcios próprios nossos, tem consórcio de investimento. Então, você consegue abrir um leque de oportunidades. Então, acho que é isso que vale a pena, né? Poder sonhar e realizar os sonhos. Propósito, né? Propósito de vida. Eu acredito que o nosso propósito não é... Ganhar dinheiro é consequência, tá? Isso tem que ser consequência, o dinheiro no nosso bolso, dinheiro no bolso de vocês, dinheiro no bolso da família, realizar os nossos objetivos pessoais, isso é o dinheiro no bolso tem que ser consequência, mas o nosso propósito, quando nós se conhecemos, Perão, qual era o propósito? O propósito é ajudar as pessoas a realizar os seus sonhos, não é mesmo? Isso, dinheiro é a consequência. Quando nós conhecemos era o quê? Ajudar o agricultor, o agronegócio a entender que planejando dá para realizar os seus sonhos. Fazer muito mais com uma margem de ganho maior. Muito maior, a 1,2 ao ano. Então vamos planejar, né? Então a gente se conectou por isso. Então o nosso propósito é esse. O ciclo, eu acredito que os nossos ciclos, isso é muito importante falar de ciclo para encerrar, que a Vanessa, ela trouxe assim, espero que o nosso ciclo aqui dentro não encerre. O meu ciclo aqui dentro deste negócio, efetivamente, ele é um ciclo e eu tenho certeza absoluta que ele tem começo, ele tem meio e tem fim. Meu ciclo dentro do projeto Família do Consórcio, ele tem começo, ele tem meio e tem fim. Eu só vou sair desse ciclo no momento que eu cumprir ele. Certo? Francilino, qual que é o fim do ciclo da Família do Consórcio? Ao ponto de que não precise mais ter o Francilino dentro do projeto Família do Consórcio e que ele rode sozinho, com os propósitos específicos sendo representados através de pessoas competentes, assim como nós temos vocês dentro da nossa equipe. Esse é o nosso ciclo. Esse ciclo ele vai se encerrar sim. Por quê? Porque eu tenho missão e o propósito de iniciar um novo ciclo para realizar outros sonhos. Qual é esse outro ciclo? Não sei. O tempo dirá. Assim como surgiu a ideia, quando nós estávamos em outros negócios, de iniciar esse ciclo. Mas o nosso objetivo é deixar um propósito sempre onde nós passamos. Bacana. Feito? Vamos encerrar? Vamos encerrar. Então vamos lá. Gente, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês. Agradecer por vocês terem vindo aqui. E nós vamos fazer uma brincadeira bem rápida. Nós vamos se olhar. No momento que nós se olhar, a gente vai dizer chega, eu e a Vanessa. Mas eu vou falar uma pergunta, você joga de lá uma palavra rápida, você responde com uma palavra rápida. Não é frase, é palavra. Tipo de frente com a Gabi, sabe? Já viram ou não? Uma palavra, responde com uma palavra. Bate e volta. Exato. E essa mesma pergunta, o Diego responde. Depois a Vanessa pergunta, Perão, Diego. Eu pergunto, Perão, Diego. Entendeu, fechou? né? Captaram? Mais ou menos. Vamos lá? É bem rápido. Perão, um sonho. Não pode parar para pensar. Começamos de novo. Maior realização da vida. Meus filhos. Família. Perão, dinheiro.
99% do que a gente precisa. Uma consequência. Perão, realizações. Realizações. Eu não tenho que responder com uma palavra, né? Eu acho que uma formatura que eu tive esse ano. Formatura, legal. Realizações. A independência de trabalho. Aprendizado. Saber que ele é diário. Eu ia falar a mesma coisa, diário. E a última, eu acredito que mais profunda. Família do consórcio. Adorei ter conhecido e adoro viver com vocês. Gratidão. Gente, obrigado. Que bom ter vocês aqui. E conte sempre conosco. Esperamos nós fazermos com que essa família cada vez cresça e que vocês possam fazer parte desse crescimento por muitos e muitos anos, e que vocês possam fazer parte desse ciclo que está transformando vidas em toda a nossa região. Obrigado, gratidão mesmo. Queria primeiro agradecer, que nem te mandei uma mensagem essa semana, agradecer pela oportunidade primeiro, né? Segundo, agradecer também pelo convite para participar do podcast. Terceiro, quero deixar um desafio para quem assistiu até aqui. Comenta ali embaixo. Eu vi tudo. Que quem comentar, a gente vai fazer um sorteio de brinde, ou vai brindar quem comentar, é porque assistiu todo o vídeo. E também agradecer. É importante frisar, né, que eu trabalho no segundo emprego, que nem o Diego comentou, eu trabalho na JLA Distribuição, sou representante comercial. Agradecer os meus mais de 170 clientes que eu tenho lá, e agradecer também os mais de 50 clientes que eu tenho dentro do mundo dos consórcios já. Consórcio fez muito bem para mim, mudou a minha mentalidade, mudou a minha vida, mudou o meu jeito de viver, de ser e de agir. E eu tô levando essa ideia para várias pessoas que têm abrido as portas e têm entendido e têm vindo com a gente aí. Já tem muita gente, já teve 2 clientes que já contemplou, já compraram seus veículos nesse caso, né? Estou muito feliz, acredito que 2024 será um ano mágico de muitas contemplações aqui na nossa região, principalmente dos meus clientes, que já vou ter bastante. Agradecer especialmente aos mais de 15 milhões em negócios esse ano. Estou muito feliz, entre minhas 2 empresas, atingiu um número de mais de 15 milhões para um piá que tem 8ª série, que saiu lá de Quilombo, que disputava com a Virova Tapa com os porcos. Negociar 15 milhões em um ano, que o pessoal tava todo mundo dizendo que era crise por causa de mudança de governo, tal, eu acho muito bom. E já vou deixar o meu compromisso aqui, porque a gente não pode parar nunca. Já vou deixar que esse vídeo eles vão estar assistindo em 2024, né? Esse ano, então, garanto os 30 milhões em negócios. 30 milhões em negócios que eu vou fazer nesse ano 2024. Desejo um ano especial a todos. Que Deus abençoe e proteja a família de cada um de vocês. E se eu puder dar um conselho, eu vou repetir a frase que eu disse antes. Dinheiro não é importante, mas ele se classifica bem pertinho do oxigênio. Muito obrigado. Agradecer, primeiramente, né, a gente tem que agradecer a Deus por a cada dia a gente ter uma oportunidade diferente de fazer o melhor e apresentar o que a gente conhece, porque não é importante o que a gente sabe, mas o que a gente faz com o que a gente sabe, tem de conhecimento, para quem a gente leva. E comentar também a questão de consórcio, não é só no consórcio, mas eu só recomendo alguma coisa se eu compro ela. Eu hoje tenho consórcio, é da HS. Antes eu não tinha, não entendia e não recomendava. Hoje eu só vendo ou recomendo o que eu compro para mim, o que eu sei que é bom para mim. Porque eu não vou oferecer para outra pessoa coisa que eu não queria para mim. Agradecer, Perão, conversa de hoje, Francilino, Vanessa, bate-papo, que na correria do dia a dia a gente nem sempre consegue se encontrar nos escritórios, nem sempre consegue parar, tomar um café, conversar, dar risada. Muita gente se vê todo dia, mas a gente nunca sabe, muitas vezes a gente não sabe da história, o que cada um passa. A gente vê o que muitas vezes o dia a dia é muito por rede social, mas o passado, a história, o processo, tudo que a gente vem desenvolvendo, muitas vezes isso acaba passando despercebido, né?
E hoje o dia foi mais ou menos para a gente se conhecer. Perão está 1 ano e pouco, Francilena, eles estão mais de 3 anos no consórcio, 4 anos no consórcio, eu estou desde março. Eu acho que a gente nunca sentou e conversou, conheceu também um ao outro como hoje. Que legal. Gente, obrigado, gratidão mesmo, e com toda certeza você pode acompanhar, baixar e assistir em outros momentos e escutar, inclusive, no carro aí, para com certeza levar esse podcast como uma lição de vida. Fechou, Vanessa? Fechou. Gratidão, agradecer também vocês por terem aceitado esse desafio, né? Que a gente impôs na equipe, de vocês também virem aqui falar um pouquinho da história de vocês, e a gente ter essa troca de ideias, né? Essa troca de experiências que a gente leva da vida. Isso aí. Fechou, gente? Um abraço, sucesso, prosperidade. E quase foi o microfone, né? Abraço, até mais. Tchau, tchau. Essa foi boa, Perão.